E aí, querido estudante, tudo bem com você? Professor Renatão, mais uma vez na área. Nesse encontro aqui, vamos tratar da Lei 8666 de 93, a famosa Lei de Licitação. Bora lá para resolver essas questões e ser o próximo aprovado? Lembrando que logo abaixo da descrição do vídeo tem um campo para você colocar um comentário, seja ele positivo, negativo, seja ele uma dúvida. E além de tudo isso que essa nossa plataforma aqui oferece para você, você tem um grupo de alunos, cara, e use o grupo de alunos sem moderação, certo? A gente está lá para resolver a sua vida, para ajudar você a ser o próximo servidor público, para responder as suas dúvidas, beleza? Então vamos aí para a primeira questão do nosso bloco aí de questões sobre licitação. Questão número 1, CESP 2020. Olha só, galera, questão atualizada? Não é atualizada, é atualizadérrima. Julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas. Cadê a canetinha? Aqui. O edital de processo de contratação de obras e serviços de engenharia deve conter, entre outras informações, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, bem como as condições de pagamento, sendo facultado ao agente público divulgar o cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. E aí, tempo. Caro estudante, questão certa ou questão errada? Diga aí, meu amigo. Bom, essa questão aqui está errada. Pois é, você já deve ter visto aqui que no meio do enunciado a CESP colocou umas palavras aqui, uns pega-ratão, né? Então, vamos lá. A divulgação do cronograma de desembolso é obrigatória. E a questão trouxe que, ó, as condições de pagamento sendo facultativo ao servidor público divulgar. Não, está errado, tá? Está lá no artigo 40 da nossa lei, o edital conterá no preâmbulo o número de ordem de série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução, o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia, hora para recebimento da documentação em proposta, bem como para o início das aberturas do envelope, e indicará obrigatoriamente o seguinte, olha lá, artigo 40, então você precisa dar uma boa lida no artigo 40. Condições de pagamento prevendo cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade dos recursos financeiros, tá? Então, questão errada, disse que é facultativo e não, é obrigatório. Beleza? Preste atenção nisso aí, querido estudante. Vamos lá. Questão número 2, CESP 2020. Julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas. Para a contratação de obras e serviços de engenharia, cabe às comissões de licitação dos órgãos públicos exigir dos participantes do certame certidão de registro e quitação dos membros da equipe técnica nas respectivas entidades profissionais competentes. E aí, tempo. Caro estudante, conseguiu identificar o erro ou por que a questão está certa? Questão certinha, tá, galera? Ela está prevista no artigo 30 da Lei de Licitação e também a quitação lá na Lei 5.194 de 66, artigo 69, tá? Mas só trouxe essa parte aqui complementando para você, previsão expressa do artigo 30, questão certa. Para a contratação de obras e serviços de engenharia, cabe às comissões de licitação dos órgãos públicos exigir dos participantes do certame certidão de registro e quitação dos membros da equipe técnica nas respectivas entidades profissionais competentes. Então tem que ter essas certidões de quitação
para poder licitar obras de engenharia, certo? Sigamos aí para a próxima questão. Questão número 3, CESP também 2020. Julgue o item relativo às licitações de obras públicas. Para fins de adiantamento de cronograma, é permitida a execução de obras concomitantemente à fase de elaboração de projeto básico, desde que autorizado pela administração. E aí? Pode adiantar? Tempo! Questão errada. Olha só. Em regra, sempre temos a exceção. Só pode passar para a fase seguinte após terminada a fase anterior e ser aprovada. Então, ela tem que ter terminado e também ser aprovada. Porém, a Lei 866 autoriza que em fases do projeto executivo a execução possam ser feitas de maneira concomitantemente, que possam ser feitas de maneira juntas. Porém, o projeto básico, o rascunho, os primeiros passos, digamos assim, rascunho não, né? Rascunho não é projeto, se tiver algum engenheiro aí vai querer me bater, mas aquele projeto básico ali que acredito eu que seja pela parte de fundação e tal, jamais poderá ser realizado junto com outra face. Por quê? Imagina que eu vou estar ali desenvolvendo ainda o projeto básico, que seria, eu acredito, de qualquer obra, a parte estrutural, e já vou estar erguendo os pilares junto ao mesmo tempo. Não tá, né? Então, sempre o projeto básico precisa ser aprovado primeiro. Ele jamais pode ser feito junto com outra etapa da licitação, outra etapa do projeto. Beleza? Questão errada. Próxima questão. Julgue o item relativo a licitações de obras públicas. Considere que, na fase externa de um pregão de serviço comum de engenharia, o vencedor seja declarado e que não haja manifestação de recurso imediata e motivada pelos demais licitantes. Neste caso, a adjudicação do objeto da licitação é feita pelo pregoeiro ao vencedor. E aí? Tempo! Questão certa ou questão errada? Conseguiu resolver? Bom, é importante que você já tenha resolvido essa questão no PDF, ou se não, pausa esse vídeo nesse momento, tá? Essa questão aqui, ela está certinha, tá? Questão certa. Caso haja manifestação de recurso, o pregoeiro, caso não haja, e aqui a banca pode omitir esse não aqui, então caso não haja manifestação de recurso, o pregoeiro adjudica o objeto da licitação ao vencedor. O que é isso, professor? Não entendi nada. Pego o pacote de licitação, o contrato de licitação e digo, tá aqui. O contrato de licitação e digo, tá aqui, meu filho, ó. É teu. Corre, pega que o filho é teu, tá? A adjudicação do objeto, resumindo, é isso. Beleza? Então, questão certinha aí. Vamos para a próxima questão. Questão CESP número 5. Julgue o item relativo à licitação de obras públicas. A revogação consiste em desfazer um ato válido, legítimo, porém não mais conveniente, útil ou oportuno para a administração pública, não cabendo recurso administrativo após a intimação desse ato ou a lavratura da ata. E aí, a revogação consiste em um ato válido? Sim ou não? Tempo! Isso aqui a gente já viu lá nas aulas de atos administrativos, tá? Cara, é o seguinte, questão errada. Os atos administrativos, quando ilegais, não geram direitos líquidos, não geram direitos adquiridos, tá? Por sua vez, os atos administrativos legais, eles podem ser revogados, tá?
ato administrativo legal, revoga. Ilegal, anula. O começo da questão até estava certo, mas o erro veio aqui, ó, não cabendo mais recurso administrativo após a intimação. E sim, pode sim ter um ato administrativo, tanto os que geram anulação quanto os que geram a revogação, tá? Pode sim sempre ter um recurso administrativo, certo? Sigamos aí para a próxima questão, questão errada. Questão CESP 2020. Julgue o item relativo à licitação de obras públicas. Em processo licitatório para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, deve-se utilizar uma combinação das modalidades convite e concurso. E aí, enquanto você pensa essa questão, eu tomo uma aguinha e aí essa questão vai ficar sem reloginho, tá? Questão certa, questão errada. É água, tá, galera? Questão errada. Olha só, a questão possui dois erros, tá? O primeiro é que a modalidade correta é somente concurso, tá? Concurso é para quê mesmo, professor? Trabalho técnico, científico ou artístico, tá? E outra é que não pode ter a combinação de modalidades de licitação. Ou é uma coisa ou é outra. Ou se encaixa numa ou se encaixa noutra, tá? Não pode ter essa combinação aí, certo? Questão errada. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Julgue o item relativo à licitação de obras públicas. É hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de profissional ou empresa de notória especialização para fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras de natureza singular quando houver inviabilidade de competição. E aí, questão muito cobrada, assunto muito recorrente, inexigibilidade de licitação. Tempo! Caro estudante, questão certa ou questão errada? Como diz os pastores, nada contra, tá? Sim ou não? Sim ou não? Questão certinha, galera. Olha só, inexigibilidade, a palavra que você vai conciliar, vai colar junto com a inexigibilidade. Inviabilidade de competição, tá? Digamos que só temos, precisamos fazer uma restauração lá na igreja e só temos uma pessoa no planeta que faça aquele desenho de ponta cabeça dentro do abajur da igreja. Do abajur não, do lustre, né? Cara, não tem como eu ter alguém para concorrer com esse cara. Esse cara é único no planeta, tá? Não tem, é inviável a competição. Então, inexigibilidade é isso, questão certa. Próxima questão. Questão número 8, CESP 2020. Acerca da dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item que se segue à luz da lei de licitação. A alienação de imóveis da administração pública direta mediante dação em pagamento depende de autorização legislativa e de avaliação prévia, sendo dispensada a licitação. E aí? Tempo! Questão certa? Sim ou não? Questão certinha, galera. Questão certinha. Olha só. A alienação de imóveis da administração pública depende de autorização legislativa. Isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca em prova, tá? Despenca em prova. Então, esse caput aí que eu marquei em vermelho, você precisa fazer um resumo, tá? Licitação dispensada pela lei. Ela é sem discricionariedade do administrador. Ele não tem a margem de escolha, tá? Complementando aqui o caput da questão. E a licitação dispensável é sem
obrigatoriedade. Então não tem obrigação, ela é dispensável, tá? E com discricionariedade, o servidor pode ou não fazer a licitação. A questão trouxe que a licitação dispensada, ok, ela é sem a discricionalidade do administrador. Por quê? Porque depende de autorização legislativa, beleza? Então, questão certa. Vamos aí para a próxima questão. Questão número 9. Acerca de dispensa e inexigibilidade da licitação, julgue o item que se segue à luz da lei de licitação. Comprovado superfaturamento em um processo de contratação direta, a responsabilidade do fornecedor e do agente público que originaram o dano causado à fazenda pública é solidária. Questão um pouco mais complexa aí para você. Tempo! Questão certa ou questão errada? Questão certinha, galera. Questão certinha. Essa aqui eu até deixei aqui para você marcar, mas na prova da CESP não tem, tá? Artigo 25, parágrafo 2º. Em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública o fornecedor ou prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo às outras sanções legais cabíveis. Então vai responder administrativamente, vai responder penalmente se for ilícito penal e civilmente se for necessária aí a indenização, beleza? Questão certa. Vamos aí para a próxima questão. Questão número 10. Julgue o próximo item relativo à licitação e contratos administrativos. A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade de licitação. E aí, fornecedor exclusivo, o caput da questão trouxe para gente. Questão certa ou errada? Questão certa. A licitação inexigível para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por empresa ou representante comercial exclusivo, sendo, porém, vedada a preferência por marca. Quando for um caso de inexigibilidade de licitação, por exemplo, eu não posso escolher a marca, eu tenho que especificar o produto. Quero o produto assim, assado, dessa forma, não posso botar marca, beleza? Fechou, galera? Olha só, fechamos esse bloco aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo bloco. Não acabou comigo ainda a parada não, beleza? Vamos lá.